E é importante dizer também que nós mulheres, nós temos várias alterações ao longo da vida, ao longo do mês. Algumas usam anticoncepcional. E é importante saber também que nós temos vários tipos de anticoncepcionais. Aí vai ser via oral, vai ser um DIU de cobre, um DIU Mirena, um DIU Cailina. Então, para cada paciente dessa, nós temos oscilações. E além disso, essa paciente está em qual momento da vida? É uma paciente que está na menopausa? É uma paciente que está no ciclo menstrual regular ou não? Então, para cada fase dessa, a gente tem que entender que existe uma necessidade. E outra coisa bem importante para a gente também. Quando você observa estudos científicos, a maioria é feita com homens. E até entendo, assim, porque eles são iguais, né? Todos os dias e todos os meses e todos os anos, então fica mais fácil estudar homem do que mulher. Só que quando é mulher, você tem que pensar, tá, então qual que é a mulher? Qual que é a idade dela? Fase reprodutiva ou não? Tá, ela tá na fase reprodutiva. Ela usa anticoncepcional? Sim, qual? Ah, então qual o ciclo que ela está na fase menstrual? É uma fase folicular? É uma fase lútea? Então, quando eu estudo uma mulher, especialmente questões hormonais, eu tenho que pegar todas elas no mesmo ponto. Ah, então 100 mulheres, 200 mulheres na fase lútea. Não na fase folicular. Então, por conta disso, é muito mais complexo, é muito mais difícil ter bons trabalhos, randomizados, controlados em mulheres do que em homens. Então, repara o seguinte, ó, tem gordura intermuscular, ou seja, entre as fibras musculares, e gordura intramuscular, então dentro da célula muscular. O que acontece aqui? Nós temos então gorduras que são importantes também para rendimento esportivo. Então vejam que quando a gente fala num esporte, voltando um pouquinho mais aqui para exercício físico, a gente sabe o quanto que é importante também ter glicogênio muscular, é fato. Então quando nós falamos em performance esportiva, a gente tem um bom benefício de apresentar um bom estoque de glicogênio muscular para que essa paciente treine bem, para que essa paciente tenha rendimento esportivo. E quando a gente fala sobre isso, vocês terão também aulas só sobre essa parte esportiva mais adiante, a gente fala também sobre o quanto que é importante adequar o consumo de carboidratos para cada condição. E não é só um pré-treino, aí não é só colocar um pão pré-treino. É todo um ajuste de carboidrato feito ao longo do dia. Repara também, ó, que essa mulher, ela tem uma chance maior dessa gordura intramuscular e por conta disso, ela consegue poupar um pouco mais de glicogênio. Não é que isso é uma realidade para toda e qualquer mulher, mas qual que é o ponto? Se eu tenho uma paciente que tem mais gordura intramuscular, se ela consegue então poupar um pouco mais de glicogênio, ela tem um benefício também num esporte, numa prova de endurance, uma corrida, uma bike, natação e por aí vai. Então, quando você observa esses estudos, as mulheres conseguem ter um bom rendimento também em provas de longa duração. Não são todas as suas pacientes, é fato. Mas você vai encontrar hoje muita paciente sua que deseja fazer uma corrida de rua. Na verdade, você encontra assim, ela não fazia nada, começou a fazer academia, começou a correr na esteira, gostou. Foi lá e contratou alguém para fazer uma prova de rua, gostou e foi indo. Daqui a pouquinho ela começa a nadar também e tudo bem, maravilhoso, por que não? Algumas pacientes suas não farão esses tipos de exercícios e algumas farão. Então, mais uma vez, é importante que vocês também tenham esse conhecimento e consigam adaptar essa suplementação, a prescrição para essas pacientes, tá? Bom, e repara ó, que o estrógeno tem essa correlação em aumentar a gordura intramuscular. Então, existe um papel importante dessa quantidade plasmática de estradiol que nós apresentamos para que exista, então, essa participação dessa gordura intramuscular que é importante para rendimento esportivo, que poupa glicogênio, que é importante, então, para essa questão. Né? Então, verifiquem que existe essa influência, só que também comecem a pensar lá na menopausa, quando tiver uma redução do estradiol, consequentemente, não terá todo esse benefício. Além disso, nós também temos uma flutuação de estradiol ao longo do ciclo menstrual. Então, na fase lútea, a gente tem um pouquinho mais de estradiol. Então, será que na fase lútea a gente tem essa oscilação também em performance esportiva? Fica uma dúvida, sabe? Fica uma questão assim que não tem uma resposta tão expressiva.
Você vai encontrar numa questão de literatura científica mostrando que talvez não exista tanta diferença na performance esportiva, seja na fase lútea, na fase folicular, ao longo do ciclo menstrual. Só que, se você perguntar para sua paciente, o mais comum é ela te falar assim: ai, chega um pouquinho antes da menstruação, nossa, meu desempenho esportivo cai. Ou às vezes na menstruação mesmo, começou a menstruação, primeiro dia da menstruação até o terceiro, quarto, ai, eu não consigo treinar, eu fico cansada, eu fico apática. Então, na questão prática, é mais comum que a paciente relate isso. Mas numa questão teórica, de ciência, você não encontra tantos dados mostrando que existiria um prejuízo em performance esportiva. Então, o ponto é perguntar para a paciente: você sente diferença? Você sente alteração? Para você é algo que te incomoda? Algumas não sentem e outras sim. Então, a mulher é muito variável. Nós temos várias oscilações. Então, por conta disso, a gente tem que olhar caso a caso, cada paciente, tá? Quando a gente fala sobre mulheres, no esporte especialmente, nós temos ainda menos estudos. A gente falou um pouquinho antes sobre o quanto a gente tem dificuldade de ter estudos bons em mulheres, claro que não são todos, mas quando a gente vai para o esporte é ainda mais complexo. Porque imagina só, qual que é o esporte? Ah, é natação. Tá. Foi feito em qual mulher? Em qual fase do ciclo menstrual? Não, vai ser vôlei, vai ser basquete. Então, você não tem tantos dados assim robustos. Mas a gente vai caçando, a gente vai estudando para conseguir mais respostas, né? Então, para quem deseja aí seguir a carreira acadêmica e científica, estudem mais as mulheres porque falta. E é importante para a gente, né? É fundamental. E falta estudo, infelizmente.